Oi gente, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo. Eu postei esse Snoopy recentemente na minha página do Face e eu confesso que eu fiquei surpresa, gente, tamanha repercussão. Como vocês sabem, o meu foco maior é o crochê para decoração. E a minha filha tinha um aniversário de uma grande amiga e era daqueles dias que eu não tava muito afim de sair, enfrentar shopping, comprar presente. Eu falei, gente, eu sou artesã, eu vou fazer alguma coisa aqui com minhas agulhas, minhas linhas, eu vou fazer um presente para a amiga da minha filha. E olha só o que saiu. Esse Snoopy, ele é feito com a técnica amigurumi. Confesso que eu aprendi demais com essa técnica, porque existem assim umas maneiras um pouquinho diferentes do crochê que dão assim realmente o pulo do gato aí na hora de tecer. E você pode levar essa técnica inclusive para tecer seus tapetes, suas almofadas. Então, chega de conversa, vamos lá para nossa videoaula. Nós vamos precisar também dessa fibra siliconada. Grande parte dos armarinhos tem para vender, é o que vai dar preenchimento então no Snoopy. Claro que vamos precisar também desses alfinetes aqui de cabeça, ó. Nós vamos iniciar pela cabeça do Snoopy. Então vamos começar aqui com o nosso anel mágico. Então como é que eu faço? Vou trabalhar com os meus 3 dedos, a pontinha fica aqui, eu prendo com o meu dedão, pego aqui o fio que tá vindo do novelo, passo aqui, ó, aí eu viro os meus dedos aqui, ó, a unha pra frente, e esse fio que eu tô levando ele, eu vou jogar à frente desse fio que já está no meu dedo, e vou prender aqui com o meu dedinho, ó. A agulha eu passo debaixo do primeiro fio e pego lá o fio de trás, ó, e vou passar ele na frente desse fio. Vou fazer uma voltinha assim com a agulha para formar uma letrinha E, olha lá. E volto de novo no meu segundo fio que tá na minha mão e passo ele para dentro dessa letrinha E, ó. Tá formado o meu anel mágico. Então nós vamos dar início com 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pego agora o fio que tá solto aqui no anel, seguro aqui os meus pontos e puxo esse fio, ó. Eu aperto bem, porque qual que é a vantagem de fazer o anel mágico? É que esse buraquinho aqui, ele fica bem fechadinho, com um acabamento mais bonito. Então essa, gente, foi a minha primeira carreira. A técnica do amigurumi, gente, ela é feita em espiral. Então o que eu tenho que fazer aqui? Trabalhar em espiral. Então não há fechamento de carreira, eu vou direto. Só que eu preciso marcar sempre esse encerramento de carreira. Então como que eu marco? Nós vamos usar esse fio aqui, ó, aquele fio que eu puxei do anel mágico. Então eu vou pegar ele e vou jogar aqui pra dentro dessa alça. Por que eu faço isso? Só pra marcar, que eu vou ficar vendo esse fio de pendurado aqui e vou sempre ver que ele tá simbolizando o meu final de carreira, pelo fato de eu trabalhar em espiral e não ter o fechamento. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar com um aumento em cada ponto da base. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada pontinho aqui da minha base. Então, se eu tinha 6 pontos na carreira inicial, eu vou chegar ao final aqui com 12 pontos baixos. Então, olha só, confere os pontos, porque para amigurumi a contagem de pontos é muito importante. Um pontinho a mais ou a menos vai fazer toda a diferença. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 12º que é esse aqui do marcador. Pego o fio
fio de novo aqui para marcar a carreira, marcar a terceira carreira. Essa terceira volta aqui, ela é feita um ponto baixo, um aumento. Então, vamos lá. Primeiro ponto, um ponto baixo. O segundo, um aumento. O que é aumento? São 2 pontos no mesmo ponto, ó. Um ponto baixo, um aumento, que é um ponto no mesmo ponto. Vai seguindo assim até chegar antes da nossa marcação de carreira. O meu buraquinho central, ó, eu não gosto que fica abertinho assim não. Então, vou pegar meu fio aqui, ó, que é o fio do marcador, e puxar ele lá pro buraquinho ficar fechadinho, fica mais bonitinho. Ao final, então, desta terceira volta, nós vamos ter um total de 18 pontos baixos. Essa quarta volta, ela é feita da seguinte maneira: um ponto baixo em cada ponto da base, não tem aumentos. Então, eu vou permanecer ao final com os mesmos 18 pontos baixos. Então, pego o meu marcador, jogo para dentro aqui da laçada, ó. E vamos seguir então com um pontinho baixo em cada ponto da carreira da base, sem fazer nenhum aumento. Ao final, nós vamos ter 18 pontos. Observem que ele já tá virando, só que ele tá virando e deixando o avesso aqui virado. Você tem que ter o cuidado de dobrar assim, ó, para marcar que esse é o seu lado direito. Aí você já vai tecendo do lado certinho. Agora, da quinta volta até a sétima volta, nós vamos continuar fazendo um ponto baixo em cada ponto. Eu vou fazer aqui e volto para iniciar a oitava volta com vocês. Cheguei aqui então ao final da minha sétima volta, um ponto baixo em cada, dando um total então de 18 pontos baixos. Então vamos prosseguir agora na oitava volta. Nós vamos trabalhar primeiro 6 aumentos seguidos. 1, 2, tá vendo, ó? 2 pontos no mesmo ponto. Já fiz o meu primeiro aumento. Vou para o próximo ponto, um ponto baixo, outro ponto baixo no mesmo ponto. Próximo ponto. 3 aumentos. 4 aumentos. O meu quinto aumento, 2 pontos. E meu sexto e último aumento, 2 pontinhos no mesmo ponto. Feitos 6 aumentos, agora nós vamos seguir só com pontinhos baixos, um pontinho baixo em cada ponto aqui dos próximos pontos. Vai dar um total, gente, de 12 pontos. Então, é importante que a gente comece a contar para fechar certinho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fazendo agora só um pontinho em cada ponto. Finalizei aqui minha oitava volta, 6 aumentos seguidos, 12 pontos baixos. Então, finalizo aqui puxando o meu marcador para marcar o primeiro ponto da nona volta. Agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo no primeiro ponto, vou para o próximo ponto, faço 2 pontos baixos, que é o que? O nosso aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, um pontinho baixo, 2 juntos. E você vai fazer isso 6 vezes seguidas, essa sequência de um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Então, a primeira vez já tá feita. Vamos para a segunda, tem que fazer 6. Um ponto baixo, um aumento. 2 vezes. Um ponto baixo, um aumento. 3 vezes. Um ponto baixo, um aumento. 4 vezes. Um ponto baixo, um aumento. 5 vezes. Um ponto baixo, um aumento.
6 vezes. Se perdeu na hora de fazer a conta, volta lá e vamos confirmar se tem 6 sequências dessa. Só conta os aumentos, onde você vê o Vzinho de 2 pontos junto, você conta. Então, o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Vou finalizar aqui com 12 pontos baixos até o final. Agora, um ponto em cada pontinho, não tem mais aumentos. Então, vai contando para não se perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nessa nona volta, nós temos que ter um total de 30 pontos. Importante você confirmar essas quantidades de pontos, tá? Então, um pontinho baixo em cada ponto da base, totalizando os mesmos 30 pontos baixos da carreira anterior. Então, segue assim dessa maneira até a 12ª volta. Gente, ao final dessa carreira, olha que legal, a sua peça já começa a ganhar um certo formato, olha. Você já consegue perceber o focinho, aqui a parte de cima da cabeça, já formando. E nesse momento aqui, nós já temos que parar, porque eu já tenho que fazer o narizinho, os olhinhos e a boquinha do Snoopy. Não arremate o fio, depois nós vamos prosseguir para fechar essa cabeça aqui. Deixa de lado um pouquinho essa peça e vamos começar agora pelo focinho. Então agora é fio preto e esse fio preto, voltando aqui a lembrar, é o fio 6. Por isso eu vou trabalhar também com uma outra agulha. Vou trabalhar com a 3,5. Então, para fazer o focinho, nós vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos colocar 3 pontos baixos apenas, tá certo? Então, 1, 2 e 3. Fecha o anel e agora nós vamos fazer um aumento em cada pontinho desse aqui da base, ó. Mesma coisa, ó, gente, amigurumi a gente não fecha a carreira, a gente trabalha em espiral para não ficar aquela marca feia de fechamento de carreira, aquele risco. Puxo para dentro do ponto para marcar a carreira, mas é só ir no primeiro ponto e vamos fazer 2 pontos baixos em cima desse ponto aqui. Aliás, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cima de todos esses 3 pontos. Então, no final, nós vamos ter um total de 6 pontos. Então, 2, próximo ponto. 2 pontinhos baixos nele. Então, já é o terceiro ponto da carreira. Outro ponto em cima do mesmo ponto, 4 pontos da carreira. E faço os últimos 2, que é o 5º ponto e o 6º ponto. Finalizei aqui então com 6 pontos baixos. Eu vou ter que finalizar com o baixíssimo. Por quê? Porque essa aqui já é a minha última carreira. Mas antes disso, ó, eu vou virar a peça para o meu lado direito, ó. Então, eu venho no primeiro pontinho, que é o ponto que tem o meu marcador, e vou puxar um baixíssimo aqui. O que eu faço agora? Eu vou cortar o meu fio, só que eu preciso de uma quantidade boa aqui, porque esse mesmo fio eu vou usar para fazer os olhinhos e para fazer a boca. Não vou fazer aquele nozinho de arremate para não ficar um morundu aqui, ficar feio no nariz dele. Eu só pego assim, ó, estico para finalizar, ó, a carreira. Prontinho. Esse fio menor, eu corto ele. Que é aquele fio que tava marcando a minha carreira. E o narizinho, ó, já está
prontinho, eu só tenho que colocar na minha peça. Então, eu vou pegar aqui minha agulha de tapeçaria, colocar na ponta do fio do narizinho, empurra bastante para ficar pontudinho, tá, gente? Então, você posiciona ele aqui nessa segunda volta e agora a gente vai prender com a costura. Então, você vem um pontinho aqui, ó, lado branco, pega um fio lá e puxa. Prende bem. Vem aqui no pretinho e prende. Então, você vai pegando ora no branquinho, ora no pretinho. Peguei no pretinho, vou lá no branco e prendo. Vai fazendo isso, contornando todo o narizinho, prendendo no branquinho. Olha, meu nariz então já foi todo costurado. E agora, como eu falei, com esse fio, ó, por isso que eu deixei um pedaço grande dele, nós vamos fazer a boca e os olhos. Vamos começar pela boca. Primeiro a gente tem que fazer algumas marcações aqui. Agora sim a gente tem que ver para que tudo fique bem dividido, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Aí eu vou precisar dos alfinetes, fazer as marcações. Vamos primeiro identificar aqui a parte central. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai basear naqueles aumentos. Os aumentos começaram aqui, ó. Aí você identifica direitinho, porque atrás aqui é só um pontinho em cada. Então, começou a fazer 2 pontinhos a partir daqui. Aí você vai marcar o primeiro ponto dos 2 que estão no mesmo ponto, você marca o primeiro. Vamos fazer o mesmo do outro lado, ó. Vem caminhando aqui até encontrar o ponto onde começam os 2 pontinhos no mesmo ponto. Atrás tem só um pontinho, então é aqui, ó. Então, eu venho no primeiro ponto do aumento. Agora, o que eu tenho que fazer para pegar descobrir a parte central, é só vir entre esses 2 e descobrir aqui o meio deles, tá? Então, como que eu faço? Vamos contar, então, quantos pontos tem. Depois da marcação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou contar 5 pontos de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do quinto, entre o quinto ponto e o outro ponto baixo. E agora nós vamos fazer a nossa boca. Ela vai pegar, depois do focinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9ª carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu pego exatamente depois da 9ª. O nosso focinho tá aqui. Então, a gente põe uma marquinha aqui também. Então, como que eu vou fazer do lado de lá? Eu só passo a agulha assim, ó, para ela atravessar o lado de lá, com cuidado para a agulha não inclinar para cima nem para baixo, bem retinha. Aí a gente confere as carreiras, que tem que estar na 9ª, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente aqui. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou jogar essa agulha aqui, ó, lá, jogando o fio lá para dentro, ó, da peça. Peguei aqui a agulha e puxei. E com a agulha eu vou sair aqui na marcação da minha boquinha, ó. Ele fica atravessado aqui dentro mesmo, não tem problema, porque isso aqui vai ficar com enchimento, esses fios não vão nem aparecer. Para ir para o outro lado, para fazer a nossa boquinha, eu só tenho que vir acompanhando a carreira aqui com o fio, ó. Não pode ficar bambo, tem que ficar bem esticadinho. Dou uma puxadinha para que fique tudo certinho. Ó, não deixa isso aqui muito frouxinho, dá uma puxada. Já tá pronta a boquinha do Snoopy. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso vir aqui no meio, a parte central, deixo 2 aqui e faço assim. Aí, para fazer o outro fica mais fácil, é só saltar 2 pontos e já vem aqui no outro. Olha lá, os olhinhos, o focinho e a boca. Agora, nós vamos arrematar esse fio aqui. Passo
num pontinho branco aqui, pego um fio dele só e faço aquele arremate que a gente já conhece bem, o arremate de crochê normal. Eu dou um nozinho só, não tem perigo de soltar, tá tranquilo, tá bom? Prontinho. Agora nós vamos dar prosseguimento para fechar essa cabeça aqui. Pego aqui o meu marcador, jogo ele para dentro do fio para marcar a carreira. Nós vamos fazer nessa 13ª volta, então, um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo. Como que eu faço diminuição? Porque até agora a gente só fez aumentos, né? O ponto, ele tem duas correntinhas, né? A de fora e a de dentro. Então, eu vou pegar só a alça que tá aqui de fora, ó. A outra fica livre. E vou entrar no outro ponto e também pegar só a alça de fora dele. Aí eu dou uma laçada, tiro esses dois fios da agulha, outra laçada para finalizar um ponto baixo. Isso é uma diminuição. Nós vamos fazer novamente um ponto baixo, uma diminuição, pela segunda vez. Então, de novo, ó, um ponto baixo, diminuição. O ponto baixo, ele tem essa alça e essa outra alça aqui. Então, eu vou pegar só uma alça, que é essa alça aqui, ó, de fora, uma, e vou lá no outro ponto, no ponto à frente, também pego só essa alça dele. Laçada, tiro esses dois fios, ficam dois na agulha, tiro os dois para finalizar um ponto baixo. Eu tenho que fazer 6 vezes seguidas essa sequência de um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Essa já é a segunda, vamos para a terceira. Então, fiz as 6 sequências, né? E agora a gente vai fazer somente um ponto baixo em cada ponto de base. Vai dar um total de 12 pontos baixos. Vamos lá. A 14ª volta nós vamos fazer só de pontos baixos. Então, um ponto baixo em cada pontinho aqui, dando um total de 24 pontos baixos, ok? E vou fazendo, então, um ponto baixo em cada pontinho aqui da minha base até totalizar 24 pontos. É importante que você conte os pontos, verifique realmente se está dando a quantidade de pontos que eu tô colocando aqui. Porque um pontinho a mais, um pontinho a menos faz diferença, pode deformar a peça completamente, tá? Finalizei, puxo o fio, que é o nosso marcador. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, 2 pontos baixos, uma diminuição. Vamos voltar lá à diminuição. Pego só a alça da frente do primeiro ponto baixo, a alça da frente do outro ponto baixo também de uma vez. Laço, tiro os 2 fios da agulha. Laço de novo para finalizar o ponto baixo. Então, já fiz aqui uma vez a sequência. Novamente, 2 pontos baixos, 1, 2, uma diminuição. Então, pego aqui o fio, o outro fio, laço e faço o ponto baixo. Você vai fazer essa sequência por toda a volta. Puxo o meu marcador e vamos dar início à 16ª volta. Então, vamos lá? Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Vamos seguir toda a volta assim, sempre assim. Um ponto baixo, uma diminuição.
nesses fechamentos aqui da cabeça, vai ficando cada vez mais apertado mesmo, mais durinho. Então, terminei aqui minha 16ª volta, sempre termino com a diminuição, 12 pontos baixos no total. Então, terminei aqui a carreira, eu vou cortar esse fio, mas eu tenho que deixar um pedacinho considerável dele, tá? Para depois fazer o fechamento da cabeça. Antes de fechar essa cabeça, eu tenho que primeiro fazer o enchimento aqui com a fibra. É a hora de você dar a forma certinha para sua peça. Não é legal encher demais da conta, porque aí os pontos começam a abrir, não fica um acabamento legal. É encher o suficiente, até você ver que ele tá firmezinho, porque o ideal é que ele fique firme, porque senão ele começa a deformar, não pode ter esse movimento assim, senão ele deforma e não fica legal. Voltamos aqui para a agulha de tapeçaria e vamos fechar essa cabeça. Como que a gente fecha essa cabeça? Nós temos 12 pontos aqui, né? Então, primeiro vamos puxar o fio assim, ó. Esse fio aqui, que é o fio do nosso marcador, cortamos um pedaço dele, não muito, porque senão ele começa a soltar, sair aqui para fora. E já enfiamos ele aqui para dentro também. Então, com a agulha, eu vou arrematar esses 12 pontos aí. Vou pegar o primeiro, ó, pegando só a alcinha, ó, não pego o ponto inteiro, eu pego só a alcinha aqui de fora, ó. 1, 2, puxo. Então, já tem 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que eu tenho que ir contando? Tá vendo? Que eu sei que eu já finalizei, então, os 12 pontos. Peguei todos eles. O que eu faço aqui? Puxo pra ficar o círculo, ó, fechadinho. Essa parte tem que ter um arremate bonitinho, porque ela é a parte de trás da cabeça, ela vai ficar aparecendo. Passo o fio aqui, ó, por esses 2 primeiros pontos aqui. Aqui eu tenho que dar um arrematezinho, vou ter que fazer um nozinho aqui, tá bom? Então, eu faço o arremate tradicional do crochê, passo o fio, entro com a agulha dentro do laço e puxo. Aqui já dei um nó, tá? Não vai soltar. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou entrar aqui no mesmo buraquinho e vou sair aqui atrás, ó. Porque aí eu puxo e fica tudo bem escondidinho. Cabeça prontinha. Não vou colocar a orelhinha agora, porque eu preciso do corpo para dar uma estética melhor, posicionar melhor. E agora nós vamos fazer o corpinho. Vamos dar início ao nosso corpo. O corpo, as 3 primeiras voltas são iguais à da cabeça, tá? Então, anel mágico. Seis pontos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo aqui o meu fio menor, fecho o círculo bem fechadinho. Vou fazer um aumento em cada ponto da base, então 2 pontos baixos em cima de cada ponto da minha carreira de base. Essa primeira carreira a gente sente um pouquinho mais de dificuldade, fica meio duro o ponto, mas é isso mesmo, tá? Que a linha é grossa. Então, um ponto, outro ponto no mesmo ponto. São 2 em cada.
próximo ponto, um ponto baixo, outro ponto baixo no mesmo ponto. Vou seguindo assim até o final, 2 pontos em cada, totalizando no final dessa carreira 12 pontos baixos. Essa terceira volta agora nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Aumento, lembrando, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo ponto. Um ponto baixo no próximo, no outro ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo ponto. Sigo assim até o final da minha carreira. Fiz então as 3 voltas iniciais, como a cabeça, então 1, 2, 3 carreiras. Agora vamos para a quarta carreira, que já começa a ser diferente. Então a quarta volta, marcamos aqui com fio e vamos fazer da seguinte forma: 2 pontos baixos, um aumento. Então, venho no próximo ponto, coloco um ponto. No próximo ponto, outro ponto. No próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto. Novamente, um ponto baixo no ponto, no outro ponto, outro ponto e no próximo 2 juntos. Vamos seguir assim por toda a volta. Finalizo essa quarta volta, então, com um total de 24 pontos baixos. Então, da quinta à nona volta, tá? Vou começar aqui, coloco o meu marcador. Então, quinta volta, um pontinho baixo em cada ponto da base. Então, vamos lá. Um ponto baixo, uma diminuição. Pego a alcinha, a outra alcinha e faço a diminuição. Uma vez. Um ponto baixo, uma diminuição. 2 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição. 3 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição. 4 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição. 5 vezes. E um ponto baixo e uma diminuição. Sexta e última vez. Feito isso, nós vamos finalizar com pontos baixos. Vão ser 18 no total. Um ponto em cada ponto da base. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pego o meu marcador, vamos para a próxima carreira. Essas 2 próximas carreiras, nós vamos fazer só ponto baixo em cima de ponto baixo. Vai dar um total de 18 pontos baixos. Então, um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, sem fazer aumento, sem fazer diminuição, só pontinhos baixos por 2 voltas, tá? Então, 11ª e 12ª volta. Agora a gente volta a fazer diminuições. Então, nós vamos fazer 6 diminuições seguidas, desde a primeira, ó. Uma diminuição. Duas. 3. 4, 5,
5 e 6. Então, 6 diminuições seguidas. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Um ponto em cada pontinho aqui dos que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A 14ª volta, ela é só de pontinhos baixos de novo. A 14ª e a 15ª. Então, vamos jogar nosso marcador de carreira para cá. Um pontinho em cada ponto. Vai dar um total de 12 pontos baixos, tá? Então, vocês vão fazer isso por 2 voltas, 14ª e 15ª volta. Chegamos então na 15ª volta com 12 pontos baixos e última carreira também do nosso corpo aqui do Snoopy. Então, o que nós vamos fazer? Finalizo aqui com um baixíssimo no primeiro ponto. Essa finalização é igual a da cabeça. Então, eu deixo um fio maior porque eu tenho que fazer aquele fechamento ali no corpo como eu fiz o da cabeça. Só estico aqui. Vamos encher aqui tudo com a nossa fibra de silicone. Vamos então fechar como foi feito o fechamento da cabeça, tá? Pegando, ó, o ponto ele tem 2 perninhas, uma de dentro e outra de fora, só a alcinha de fora. E vou pegando de 2 em 2, ó. Vamos contando os pontos, porque aí você fica bem ligado aqui na questão da quantidade de pontos para poder finalizar. Então, 2 são 12. Já peguei 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10 e 11, 12. Aqui eu não vou cortar o fio como eu fiz na cabeça. Deixo essa peça reservada lá junto com a minha cabeça e vou fazer os outros membros, depois monto tudo de uma vez. Vamos agora dar início aos braços do Snoopy. Anel mágico sempre. Então, dentro desse anel nós vamos colocar 6 pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo o fio. Nós não vamos trabalhar no bracinho aumentos nem diminuições, são pontos sobre pontos, tá? Então, sempre 6 pontos, nós vamos trabalhar até a 9ª volta. Pego o meu marcador, sempre colocando o marcador, trabalhando em espiral. Volto lá no primeirinho, um ponto baixo em cima dele. Lembrando que a gente não faz aquele fechamento de carreira, gente, tradicional, com baixíssimo. Por quê? Porque marca peças. Quem faz crochê sabe que se você faz um trabalho circular, fechando carreira com baixíssimo, fica uma marca de onde teve a emenda e não é legal. Fiz os 6 pontinhos baixos da segunda volta. Agora vamos para a terceira, também seguindo com 6 pontos. Você vai fazendo isso até a 9ª volta, tá? Se você fizer, continuar seguindo assim, nesse jeito, ele vai ficar com os pontos do avesso. Então, antes de você começar a terceira volta, você desvira assim, ó. Cheguei ao final, então, aqui da minha 9ª carreira, todas com a mesma quantidade de pontos, 6 pontos baixos, trabalhando em espiral, sem fechar a carreira, usando o meu
marcador. Aí vocês vão ter esse tubinho aqui, ó, vazadinho, que é o nosso bracinho, tá certo? Agora sim, na minha última carreira, eu vou fechar o baixíssimo, cortar o meu fio, deixar um fio grande para fazer a costura no corpo. Aquele fiozinho que era o nosso, que serviu como nosso marcador, eu corto, deixo só uma pontinha bem pequenininha. Vou camuflar ele, enfiar ele aqui pra dentro, ó. Prontinho. Braço a gente não faz enchimento, tá? Porque o braço ele tem que ter uma certa maleabilidade aqui, porque senão se eu encho ele fica durão e ele vai ficar com os bracinhos abertos, ó. Então ele precisa ser mais molinho, por isso que eu não coloco o enchimento, ó, pra dar esse movimento e ele não ficar com os bracinhos todos abertos. Se eu encho isso aqui, ele vai ficar assim. Eu preciso de 2 peças dessa. Eu já fiz a minha segunda, tá aqui, porque afinal são 2 bracinhos, não é mesmo? Então já vou deixar reservado para o momento de fazer a aplicação na peça. Agora nós vamos fazer o pezinho, a perninha e o pezinho do Snoopy, que é uma peça também, uma peça única. Para a confecção, então, da perninha, anel mágico, como sempre. Vocês estão vendo a importância desse anel mágico, né? Toda hora a gente precisa dele. Feito o anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechei o anel mágico. Puxo o meu marcador, igual a gente sempre tem feito, que eu trabalhei em espiral também. Então, 2 pontos baixos em cima de cada ponto da base. Se são 6 na minha base, ao final dessa carreira eu tenho que ter 12 pontos baixos no total. Olha, não é legal ficar assim não, tá, gente? Pega o fio, puxa, porque ele tem que ficar fechadinho, para ficar um acabamento mais bonitinho. Marcador, vamos para a nossa terceira volta. Terceira volta vai ser feita da seguinte forma: 1 ponto em cada ponto. Sem aumento, sem diminuição, somente os 12 pontos baixos. 1, 2, 10, 11 e 12. Prontinho. Aqui agora eu vou dar uma viradinha assim, lembrando, né, que a gente sempre faz para que o direito que fique o lado visível, né, e não o contrário. Então eu tenho que empurrar a peça assim para esse lado. Então passo o meu marcador para cá e já no primeiro ponto eu pego só a alcinha de fora e do outro também e faço uma diminuição. Uma e a segunda diminuição. Então, 2 diminuições seguidas. Feitas as diminuições, agora nós vamos finalizar com pontos baixos. Vão dar 8 no total. Cuidado para não entrar no ponto da diminuição. Observem bem, tá? Tem que estar aparecendo as 2 alças para o ponto estar inteiro. Agora nós vamos para a nossa quinta volta. Puxo o meu marcador, uma diminuição. Vou marcar o dedo aqui para eu saber onde que eu tenho que entrar depois. 1, 2. Primeira diminuição. Segunda diminuição. Prontinho. 6 pontos baixos agora.
Então, pego o meu marcador. Então, 1, 2, 3. E você vai fazendo assim até finalizar com 8 pontos baixos. Finalizando então a minha 8ª volta com 8 pontos baixos. A 8ª volta é a nossa última carreira então da perna do nosso Snoopy. Vamos deixar um fio, um pedaço bacana aqui de fio para costura. A perna é que a gente tem que mais deixar fio, tá, gente? Finalizo com aquele ponto baixíssimo, mas sem arrematar, sem o nó. Então, eu venho aqui no primeiro ponto da carreira, ó, e puxo um ponto baixíssimo nele. Vou só pegar o fio sem dar nó, então eu só faço isso aqui, ó, eu só puxo ele. O nosso marcador que tá aqui, eu vou cortar ele um pouco e vou embutir essa ponta aqui dentro. Essa perninha, a gente tem que colocar enchimento. Só que eu não coloco enchimento, gente, no pezinho, justamente para ele fazer esse movimento aqui, ó, e criar esse formato de pezinho. Então, o que eu faço? Eu viro assim, seguro aqui e vou encher só esse cano aqui. A outra perninha, como eu mostrei no início, já tá prontinha. Vou reservar essas peças aqui junto com as outras. E agora o que tá faltando aqui pra gente começar a finalizar o nosso Snoopy é a coleirinha e a orelhinha, tá? Vamos começar pela orelhinha. Então, vamos às orelhas com o fio preto. Vou continuar, mesmo o fio sendo de uma espessura menor, mas eu vou manter para a orelha a agulha 4,5. Então, anel mágico de novo. E dentro desse anel, nós vamos colocar 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos fechar. Fazer a primeira carreira aqui com vocês. Puxo o meu marcador sempre para iniciar a carreira. No primeiro ponto, um ponto em cima dele. No segundo, um ponto em cima dele. E vamos fazendo, então, os 10 pontos. Ponto sobre ponto. À medida que você vai tecendo, atenção, porque vai abrindo aqui a argolinha central. Então, você tem que vir e fechar, ok? Então, você vai fazendo sempre 10 pontos, sem aumento, sem diminuição. Então, terminei a minha última volta, a 8ª, todas as voltas com 10 pontos, ponto sobre ponto, tá? Sem aumento, sem diminuição. Vamos pegar aqui o primeiro ponto, ó, jogo aqui meu marcador, né? E vamos fazer a primeira diminuição, são 5 no total. Então, primeira, segunda, terceira, a quarta e a quinta e última, os 2 últimos pontinhos aqui, ó. Feito isso, eu vou finalizar minha carreira indo no primeiro ponto aqui e fechando um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, lembrando de deixar uma quantidade boa pra gente poder fazer a costura na peça. Sem dar um nó, e só puxo o meu fio.
O fio do marcador, eu corto um pedaço dele e coloco ele aqui no buraquinho aqui da orelha, escondendo ele. A orelha, como eu disse, não leva enchimento. Ela também tem que estar maleável, molinha. A coleira a gente vai fazer 15 correntinhas. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nós vamos vir aqui, ó, acompanhando, volta no primeiro ponto, fecha um baixíssimo, fazendo um círculo. Agora, vamos fazer um ponto baixo em cima de cada corrente dessa. Vamos seguindo e vamos fazer um pontinho baixo em cada ponto. Finalizo aqui, indo no primeiro ponto e fechando com ponto baixíssimo. Mas assim é a forma tradicional, né, gente? Mas para não aparecer aquele nó de arremate, eu prefiro fazer de outra forma. Então, eu corto o fio, sem unir com baixíssimo, eu puxo. Coloco o fio na agulha. Vou lá no primeiro ponto, não é na corrente não, no primeiro ponto, puxei. Aqui por trás, eu pego esses dois fios aqui do ponto e puxo, formando então a alcinha aqui em cima, sem nó nem nada, ó. Aqui agora é só esconder esse fio, passo aqui por alguns pontos aqui atrás, uns 3, 4 pontos, ó. Sem puxar demais, senão ele vai repuxar aqui na frente e deformar o ponto. Agora, passo no sentido oposto, pulando um fio. Para prender esse fio, não soltar e já ficar tudo certo. E a coleirinha tá prontinha. Então, chegou o momento de montarmos, as peças estão todas prontas, agora a gente tem que costurá-las umas às outras para formar mesmo nosso amigurumi Snoopy. Para isso, a gente vai precisar da agulha de tapeçaria. O trabalho todo aqui é feito com esta agulha. Antes de unirmos a cabeça ao corpo, não se esqueçam da coleira. Ela deve encaixar exatamente aqui. Ela tá solta, tá? Ela não fica costurada. Ela fica solta porque na hora que eu costurar a cabeça ao corpo, ela não vai ter para onde sair. Essa peça aqui, gente, que é o corpo, muita atenção quanto a um detalhe. Observem que tem uma parte dela que é mais gordinha, igual essa parte aqui, ela tá mais plana. Essa daqui, ela tá mais abaulada. Essa parte mais abaulada, mais redondinha, é a barriguinha do Snoopy. Então, essa parte tem que estar posicionada à frente. Antes de iniciar a costura, vamos fincar aqui os alfinetes para deixar ela no lugar certinho, não correr o risco de ficar torta. Ele não pode ficar nem muito assim, nem muito assim. A boca tem que estar bem centralizada aqui assim. Percebendo que tá tudo centralizado, certinho na posição correta, você vai vir com seus alfinetes de cabeça. Você pega aqui, empurra aqui o seu coleirinha para aparecer, ó. Vem aqui, prega o alfinete aqui na cabeça e ele vai até lá embaixo no corpo. O fio tá saindo do corpo, lembrem-se, né? Então, agora eu tenho que passar ele lá na cabeça. Eu pego um ponto aqui da cabeça. Aperto bem. O fio agora tá na cabeça, então eu tenho que voltar pro corpo. Então, eu vou pegar um fio aqui do corpo. Volto lá na cabeça, pego um fio da cabeça. Não dá um espaço muito grande entre um e outro. Agora aqui, ó, vou vir bem do ladinho mesmo, que ele fique bem costuradinho. Se você der um espaçamento muito grande, não fica legal. Então, gente, vocês vão fazer isso
em toda a volta da cabeça, ok? Gente, olha só, passei uma volta prendendo daquela forma, ora pegando um fio da cabeça, ora pegando um fio do corpo. Quando eu dei a primeira volta, eu percebi que minha cabeça estava meio mole, aí eu passei mais uma volta, tá? Agora ela tá legal, tá presinha e tudo, tá bacana. Então eu já posso fazer o arremate. Então como que eu vou arrematar? Eu venho aqui, pego qualquer fio aqui desse e vou fazer aquele arremate, ó, que a gente já tá acostumado do crochê, que é pegar crochê, costura, também arremata assim, ó. Dá um nozinho bem firme. E aí, o que que eu faço? Eu entro aqui dentro de qualquer ponto aqui, ó. Passo minha agulha e vou sair. Sempre, gente, a gente passa do lado de trás, né? Corto aqui o fio, ó, bem rente. Eu só dou umas levantadas no ponto assim, ó, que ele esconde lá pra dentro daquela espuma que a gente colocou. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós já podemos pregar as nossas orelhinhas. Primeira coisa que nós temos que fazer para pregar a nossa orelhinha é também fazer a marcação aqui. Tá vendo aqui que o meu, onde eu terminei o ponto, tá bem no meio aqui? Não é legal começar do meio da peça, é legal começar do canto. Então é só eu arredar assim, ó, vou voltando ela aqui, de forma que fique aqui bem na lateral o meu último ponto, onde eu vou iniciar a costura. Vou posicionar essa orelhinha aqui, ó. Ela não vai poder ultrapassar o limite aqui da coleira. E eu posso colocá-la aqui, ó, na primeira, ó, depois do narizinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir da 10ª carreira. Então, eu vou alfinetar para ela ficar bem posicionada, tá? Eu vou só pegar minha agulha e enfiar aqui, ó. Não enfia muito em cima para não aparecer o fio. Enfia aqui, ó, de modo que ele vai ficar mais escondidinho. Só que eu vou atravessar ele lá para trás da cabeça, ó. Eu vou enfiar a agulha, ó, no mesmo buraquinho onde saiu o fio, ó. E quando eu faço isso e puxo, ele vai sumir daqui, não vai ter nem vestígio dele aqui. Só que na hora que eu voltar para a orelha, ó, eu já tenho que voltar para essa orelha pegando aqui o ponto onde eu vou prender. Prega sempre 2 pernas do ponto, tá, gente? Ó, não pega uma alcinha não, senão isso relaxa, não fica legal. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai sumir completamente, não vai ter nem vestígio desse... Olha lá. Ninguém nem vê que passou fio preto aqui e fica presinho. Já tô aqui na orelha, então eu tenho que sair da orelha, tenho que fincar a minha agulha no branco, ó. Só que eu vou fincar... Não finca muito distante, finca mais próximo aqui, de modo que não apareça nada do fio. Então, finquei aqui, vou de novo sair lá atrás, ó. Ah, preciso sair no mesmo ponto da... Não, pode variar, não tem nada a ver. Uma coisa não vai influenciar a outra, não. Puxei, prendi, volto no mesmo buraco, já pegando outro pontinho. Agora aqui eu já posso pegar na lateral, ó. Olha lá, ó, ela tá presinha. Vou voltar. Por que que eu tô deixando esse fio aqui atrás? Na hora que eu pregar a outra orelha, o fio dela também vai vir e eu vou fazer um nozinho das duas aqui e esconder. Fica tudo arrematadinho, tá? Eu vou costurar a outra orelha aqui, já volto com ela costuradinha pra gente finalizar, fazer o remate das 2 orelhas juntos. Costurei então a outra orelhinha e agora eu tô com os 2 fios, que é um de cada orelha aqui. E o nosso remate vai ser feito aqui agora. Puxo mais um tiquinho. Então, o que que vocês vão fazer com esses 2 fios? Então, nós vamos dar um nozinho aqui, vai ficar tudo presinho aqui. Você vai colocar os 2 fios, ó, na agulha. Vamos enfiar de novo, ó, no mesmo buraco, tem que ser no mesmo buraco. E vamos sair aqui na frente, ó, em qualquer ponto. Pra esconder, ó, tem que esconder esse nó. Então, eu puxei, acabou. Corto bem rente, cuidado para não cortar o ponto lá branco. Isso aqui a gente vai esconder, ó.
nem vestígio aqui da linha preta, estão vendo? Agora, para finalizar o nosso Snoopy, bracinhos e pernas, vamos começar pelos bracinhos, tá? Vamos posicionar os bracinhos, então, ó, lembrando sempre que o fio tem que estar na lateral, na pontinha aqui, ou aqui, ou aqui. O bracinho, ele vem bem abaixo da coleira, então espeta esse alfinete aqui. O processo aqui da costura do bracinho é muito parecido das orelhinhas, tá? Eu vou espetar lá no branco, ó, bem debaixo da coleira, não é na coleira, é no branco, e vou jogar aqui pra trás. Entro no mesmo buraquinho onde saiu, volto aqui no bracinho, mas eu volto já pegando aqui o ponto do braço, ó. Eu tenho que pegar 2 fios, nunca um só. Puxei. Virei de novo o Snoopy aqui, porque agora eu vou espetar lá no branco de novo, ó, debaixo da coleira. Volto lá atrás. Puxo bem. Volto pelo mesmo ponto. Volto lá debaixo da coleira e volto aqui atrás. Volto aqui no mesmo buraco. Agora nós vamos prender essa ponta aqui, ó, que eu já prendi aqui e no meio. Agora eu vou prender essa ponta aqui. Ideal que a gente sempre pegue o ponto inteiro. E voltamos aqui debaixo da coleirinha. Agora eu só tenho que pegar essa lateral aqui do bracinho para finalizar. Então eu entro aqui. Puxo bem. E da mesma forma que eu fiz lá a orelhinha, eu vou deixar esse fio aqui pro arremate. Então, você vai repetir o mesmo processo aqui do lado. Muito cuidado com a posição, para que eles fiquem iguais. Então, eu vou dar um nó aqui atrás. Vou colocar os 2 fios na minha agulha. E vou introduzir a agulha aqui no mesmo ponto e sair aqui um pouco à frente. Olha lá, o nosso homem fica lá dentro da espuma. Basta cortar. Eu faço assim, ó, porque a gente foi puxando muito fio aqui atrás, às vezes dá uma deformaçãozinha e você ajeita aqui tudo de novo. Agora faltam então as perninhas. Eu preciso posicionar esse fio, que é a mesma história que eu já falei para vocês. Ele tá bem aqui, quase que central. Eu preciso deixar ele na lateral. Com a minha agulha, eu vou passando ele aqui, ó, pelos pontos, até ele chegar lá na outra pontinha. Aqui, ó, já tá na lateral aqui. O outro até que já está aqui numa posição legal também. Então não há necessidade. O que a gente vai fazer agora, posicionar essas botinhas, esses pezinhos aqui, ó. Ajeitadinho aqui para que isso aqui fique um pouquinho plano. Na linha dos braços, eu coloco as perninhas. Elas são agarradinhas mesmo uma nas outras, ó. Elas ficam bem juntinhas. A costura da perna também é feita parecida aqui com o nosso bracinho e as nossas orelhinhas. O fio tá na botinha, eu vou jogar ele pra peça. Então, eu furo aqui.
Agora eu não preciso ficar jogando lá atrás, eu posso jogar um pouco à frente assim, ó. E vou rodando no mesmo buraco. Então eu volto aqui, ó, pegando sempre os 2 fios do ponto, ó. 1, 2. Aqui, ó. Nunca só um fio, uma alça. E aí você vai fazendo essa costura dessa forma, sempre entrando aqui no mesmo ponto, voltando na perninha e pegando 2 fios da perninha. Então observem que aqui eu tô rodando com a peça, então eu não tô indo sempre na mesma direção, vai mudando, mas sempre na hora de voltar eu tenho que voltar pelo mesmo ponto. O ideal é que você passe em todos os pontos da perna, para que fique tudo bem costuradinho. Agora eu vou jogar esse fio lá para trás para fazer o arremate depois com o fio da outra perninha. E deixa esse fio assim pro arremate com a outra perninha, ó. Primeira perninha já tá costuradinha aqui, tá? Então vamos costurar a próxima perninha. E fazemos então o nosso nozinho. Aperta um tiquinho, mais uma vez. Colocamos aqui na nossa agulha de tapeçaria os 2 fios, entra no mesmo buraco e sai um pouco à frente. Puxa até o ponto o nó entrar para dentro aqui. E o nosso Snoopy está quase pronto, falta um pequeno detalhe, que é o rabinho. A gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, na 4ª carreira aqui, ó, bem na parte central, a gente coloca aqui, puxa o fio, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Voltamos aqui na 3ª e fazemos 1, 2, aí você vem e faz o último pontinho. Vamos entrar de novo no mesmo ponto, só que aí eu vou pegar a agulha mais fina, senão vai abrir demais o ponto aqui. Então eu entro no mesmo ponto onde eu comecei e puxo um baixíssimo. Vou dar um nozinho aqui, junto com esse fio aqui inicial, ó. 1, 2. E o mesmo processo de esconder esse aqui para dentro do corpo do Snoopy. Então eu entro aqui no mesmo buraco e saio um pouco à frente. Puxo bem para que o nó possa sumir. Olha como fica o rabinho, prontinho. E o nosso Snoopy também ficou pronto. O resultado é muito fofo, olha que coisinha mais linda, não é mesmo? Tenho certeza que vocês amaram, né? Então, gente, ó, dá um curtir no vídeo, compartilha, porque até mesmo quem é iniciante no crochê, eu acho que dá conta de fazer, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham curtido bastante essa videoaula de hoje, olha. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima!